Boa tarde, público de casa, boa tarde, Andressa. Hoje nós vamos começar nossos domingos gramaticais e vamos trabalhar artigo, né? Que legal. Que legal! Vamos trabalhar a gramática tete a tete. A gente começou com o substantivo, agora nós vamos para o artigo. E na próxima semana eu vou trazer mais questões de artigo. Hoje nós vamos trazer a teoria geral, para que a gente possa se adaptar, se adequar o artigo como artigo. E quando esse artigo não é artigo, torna-se uma contração ou é preposicionado, quando se torna um pronome substantivado, quando se torna uma locução adjetiva, uma locução adverbial ou uma locução prepositiva. Então, eu vou só apresentar hoje o artigo em suas diversas funções. Na próxima semana, eu vou trazer mais questões sobre artigo, como as bancas cobram, de forma que eles vão misturar um contexto dentro do outro. Então, nós vamos trabalhar essa ideia para que a gente possa se preparar para questões mais complexas. Então, vamos começar, né? A número 1. Verifique se as sentenças são artigo ou contração. O artigo, vou explicar que o artigo, ele acompanha um substantivo. Ele está ali para determinar ou indeterminar o substantivo. E quando ele torna-se uma contração? Ele torna-se uma contração quando ele faz uma justaposição com uma letra ou em si com uma preposição ou até mesmo com o próprio artigo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente vai ver o artigo na sua função como artigo e o artigo quando ele é trabalhado com uma contração. Vou mostrar para vocês. Aqui, o a e o um. O a é artigo definido, porque ele define o substantivo ou a palavra que se encontra próxima a ele. Que, na teoria geral, a gente pode trabalhar o substantivo no que se refere a todas aquelas classificações de substantivo que a gente trabalhou. O é indefinido. Um menino, se eu falo um menino, pode ser qualquer menino. Então, por isso que é o nome artigo indefinido, porque eu estou me referindo a um menino qualquer. Agora, se eu falar o menino, é artigo definido. Eu estou definindo o menino. Totalmente diferente do indefinido. O definido, eu tenho uma pessoa específica, o menino. Se eu falar um menino, é um menino qualquer. Então, é artigo indefinido. Por quê? Ele indefine qual o menino. Quando eu defino, eu falo o menino e a menina. Quando eu indefino, vai um menino, uma menina. Qualquer, no que se refere no aspecto geral. Então, essa diferença entre definido e indefinido. Deu para entender direitinho, né? Isso. Aí vem o 3, né? Que é o ao e o aos. O ao é uma contração. Uma contração de quem? Do a mais o. Bem, esse a pode ser um artigo, né? Ou pode ser o quê? Alguém, sempre referindo a alguém ou alguma coisa. Se tem o a, que é um artigo, e o o também, que é um artigo, pode ter a junção do ao. Vogais que estão trabalhando ali como referindo-se a alguém. E pode também, de acordo com o contexto, ser preposicionado. Como é que eu vou saber que ele é preposicionado? Por causa da regência verbal. Por exemplo, eu me dirigi ao menino. Aí nós temos um ao, que é uma preposição com o, ao menino. A quem? Alguém, ao menino. Então nós temos uma contração da preposição a com o referente ao menino. O artigo. Preposição mais artigo. A mesma coisa do aos. Aos também é contração. A preposição mais o artigo, os, aos meninos. Então, essa contração é uma junção que
é referente à pessoa que eu estou falando, à coisa que eu estou falando. No que se refere, para saber se é uma preposição, é só perguntar ao contexto. Existe um verbo que puxa uma preposição? Sim. Então, se puxa uma preposição, esse a é o quê? É uma preposição. Dirigir-me ao menino. Então, ao menino, eu me dirijo a alguém. A quem? Ao menino. Então, esse a mais o é uma contração. Preposição mais artigo. Então, a gente sempre procura verificar o contexto. Se exige a preposição ou não. Então, aqui nós temos a contração do a mais os. Essa é a diferença para ser uma contração. A palavra numa. Existe o artigo indefinido. Uns, uns. Umas. Uma. Eu coloquei o N para quê? Virou a palavra numa. Este N é para referir-se a alguém. É um contexto que existe numa. Por exemplo, se eu falar bem assim, o menino reside em uma comunidade, certo? Mas se eu falar no senso comum, e eu falar bem assim, rapidão, o menino reside numa comunidade. Esse numa aí é como se fosse a contextualização coloquial. Se eu falar assim, ó, eu não vou falar, o menino reside em uma comunidade. Mas eu posso falar assim, olha gente, o menino reside numa comunidade. Esse numa é apenas a letra N, com uma, para poder em uma. Se eu falar, não falar em uma, eu falar numa. Eu pego em uma, forma numa comunidade. Mas a gente usa numa comunidade muitas vezes coloquialmente, mas para a língua portuguesa a gente tem que falar em uma comunidade. A gente fala numa por causa do dia a dia, né? Coloquialismo, né? Numa comunidade. Por isso que é o quê? Uma contração em uma comunidade. Tá tranquilo, né? Aí tá, né? Por isso que existe a contração. Porque o dia a dia, o coloquialismo, leva a nossa pessoa a falarmos de forma que a gente fala normalmente todo dia, né? E muita gente vai falar em uma comunidade. Às vezes está com uma situação, no contexto, o menino está numa comunidade. É a questão do dia a dia, né? Para a língua portuguesa não é considerada como erro, e sim como coloquialismo. É uma abertura da gramática que eles falam sobre coloquialismo. Depois a gente trabalhar algumas figuras de linguagem, nós vamos entrar nessa parte de coloquialismo também, que é o uso do dia a dia, como a gente se comunica no dia a dia, né? É igual antigamente, naqueles textos literários, somente Machado de Assis, né? Falava-se, vós me ser, para chegar a você, era vós me ser antes, né? Nas novelas que tem escravizados, né? Vós me ser. Isso mesmo. Então, antigamente tinha umas linguagens mais literárias que foram usadas e com o tempo trouxe assim de escolas e escolas literárias, trouxe você, vós me ser, você. Então é isto. Uns é um artigo indefinido, como eu falei, uns meninos, não estou definindo o menino, estou falando uns meninos quaisquer, meninos que eu estou me referindo quaisquer meninos. O no e o nos. No e nos é uma contração também, né? Uma contração. Por exemplo, ele reside em algum lugar, né? Ele reside em uma floresta. Então, o que eu falo? Eu vou falar, ele reside em uma floresta, eu vou falar no coloquial. Eu vou falar, ele reside na floresta. Então, ensinava é justamente no aspecto coloquial. Para a gente falar, a gente não é acostumado a falar, ele reside em uma floresta, ele reside em uma cidadela, ou ele reside em uma comunidade. A gente sempre fala, ele reside na floresta, ele reside na comunidade, ele reside na cidadela, ele reside em algum lugar. Então, essa contração veio trabalhar justamente o coloquialismo.
Por isso que a gente fala na. É assim, a questão como a gente ouviu desde criança, né? Para a gente poder falar uma língua assim, de acordo com a língua portuguesa na gramática, teríamos que trabalhar outros contextos ou vivenciar outros contextos. Então, esse no e nos é uma contração. Tá tranquilo, né? Para entender direitinho, né? A número 7. Na questão abaixo, artigo, contração ou preposição. Por exemplo, ontem eu li O Globo, O Globo, que é o jornal, né? Um texto lindo. Esse o é o artigo, fazendo referência ao Globo. O Globo é o jornal. Eu estou enfatizando o jornal, O Globo. Esse o é um artigo. Está próximo do nome do jornal, que é O Globo. Um texto lindo. Esse é artigo indefinido. Um texto lindo. Claro, estava ali o jornal e eu, observando o jornal, lendo o jornal, eu encontrei um texto lindo. Então, é indefinido. Não foi um texto específico ali, ó. O texto. Foi um texto que eu achei no jornal. Lendo o jornal, eu encontrei esse texto. Por isso que é indefinido. A número 9. Preferia os Lusíadas às Memórias de Cáceres. Os Lusíadas é o que? É um artigo. Lusíadas é obra de Camões, os Lusíadas, né? Então, bem conhecido. Isso. Então, esse os é o que? É o artigo referente à obra, né? A obra, os Lusíadas, né? Então, é um artigo. As Memórias de Cáceres, se eu não me engano, Memórias de Cáceres, refere-se a Machado de Assis, as Memórias de Cáceres. Agora, por que ele preferia? Preferia uma coisa a outra. Porque o próprio verbo preferir tem essa regência, prefere uma coisa a outra. Porque a gente fala no dia a dia, bem assim, ó, prefere uma coisa do que aquela outra. Então, isso é o coloquialismo, mas o certo é preferir uma coisa a outra. Então, a gente vai usar o quê? O as, né? A preposição as referente à obra de Memória de Cáceres. Então, aí nós temos um artigo no Os Lusíadas. As memórias, se a as é o quê? Preposição. Ou seja, eu prefiro Os Lusíadas, que o os é o artigo, as Memórias de Cáceres. Esse as é o quê? Preposição. Prefiro isto a isto. Esse as aqui, do que eu falar, prefiro isto do que isso. Sim, prefiro isto a. Esse a, preposição. Para poder fazer uma analogia referente de uma obra a outra, uma preferência, por causa da regência do verbo, que traz essa combinação do artigo com a preposição. Os Lusíadas, a obra, as memórias, aquelas. Por isso que vem a preposição. A número 10. Em alguns programas já se falou muito do futebol. Bem, esse do futebol, nós temos o quê? A preposição de mais o, que é uma contração, o artigo, né? Quando eu tenho a preposição de mais o, eu estou diante de uma contração. Por quê? Em alguns programas já se falou muito do futebol. Você fala assim, em alguns programas já se falou muito de algo ou de alguém. Eu estou referindo aqui ao futebol, do futebol. Refiro-me a alguma coisa, refiro-me ao futebol. Como falou aí, falou muito do futebol, falei muito de algo, está falando, eu falo muito de, do futebol. Esse do é o quê? Preposição mais artigo. Então, nós temos o quê? Uma contração. Com uma contração. O que é a contração? Essa justaposição da preposição mais o artigo. Certinho, né? Isso daí? Tranquilo, né?
Número 11. Em alguns programas já se falou de o futebol ser suplantado pelo MMA. Esse de o futebol, aí nós não temos um erro na língua portuguesa. A língua traz os quê? Falou-se do futebol, como a gente falou agora há pouco. Mas isso aí, esse de mais o é a preposição mais artigo. É apenas separado, tá só separado. Lá na anterior tinha a contração, né? Do. Aí foi o o futebol. Se eles perguntarem na prova, esse o é um erro? Não, não é um erro. Porque eu tenho uma preposição mais um artigo. Só que eles não se encontram contraídos um dentro do outro. Ele não tem aquela justa posição. Eles estão separados. O de é preposição e o é artigo. Então nós temos preposição mais artigo. Só isso. Não se trata de uma contração apenas separada, é uma contração desfeita, onde eu vejo a preposição e onde eu vejo o artigo, do. Essa eu já vi até falando também, aquela famosa frase, aquele ditado popular que o pessoal fala. Tá na hora da onça beber água, né? O pessoal fala tudo certo mesmo. Eu falar junto assim, né? Falar de forma contraída, tá na hora da onça beber água, tá errado. Certo eu falar, tá na hora de a onça beber água. Por quê? Isso. Porque essa frase, quando eu tô me referindo à onça, ela é sujeito da oração. Isso. E para ser sujeito, né, ela é o núcleo, no caso, o núcleo do sujeito, ele não pode ser preposicionado. Isso. Aí aparece a preposição mais o artigo, né? Aquela contração, da onça beber água. Isso tá errado. É um dito popular aí, mas tá errado. O certo seria estar na hora a onça beber água. Isso, da onça, justamente. É como eu falei, a contração vem justamente trabalhar o coloquialismo. Porque a gente não tem um costume, né, de falar DA, né? Mas não é um erro, é o correto. Só que quando ele colocar como contração, aí pode dizer um aspecto coloquial. Você fala assim, diante do aspecto do coloquialismo, como a gente fala no dia a dia, aí é considerado correto. Mas com relação à gramática, o uso da gramática em si, se ele falar de a onça, não vai estar errado. Quer dizer, não vai estar errado na que se refere a falar, ao coloquialismo. Porque o coloquialismo você fala da onça, né? Mas o DA, independentemente do contexto, se for um sujeito aí, está errado. Agora, se eu falar bem assim, ela está regendo um verbo. No caso, falou da. Ai, tá apagando aqui porque tá mexendo aqui no fogão. Aqui, falou da. Então, nós temos um falou, um verbo. Esse verbo está puxando algo, uma informação, né? Então, um objeto indireto. Nesse caso aí, não vai estar errado porque eu tenho um verbo. Ele está puxando algo, ele está regendo algo. Quando ele está regendo algo, ele puxa uma preposição. Ele pode puxar uma preposição com artigo. Ele pode puxar uma contração, porque a regência dele. Só não pode acontecer esse caso que você falou. Quando se tratar numa situação que é um sujeito. Aí você não pode usar preposição. Aí está correto, certinho. Agora, quando tem um verbo que puxa ali na frente, você tem que ver a regência do verbo. Será que a regência vai pedir a preposição? Por se tratar de uma regência, a gente vai ter que obedecer a regra da regência. Só não pode colocar um sujeito preposicionado, entendeu? Porque no caso que você falou, refere-se a um sujeito, entendeu? Aí é diferente, aí você não pode puxar a preposição, né? Agora, quando falou-se de algo, falou de algo, esse falou ele puxa. Falou de quem? De quem ou de alguém. Você tem que ver onde está a posição. Nesse ponto aí que você falou, está correto. Referente ao substantivo, ao sujeito. Agora, quando eu falo do verbo, ele vai puxar alguma coisa. Ou ele pode puxar a preposição ou não. Dependendo da regência dele, entendeu? É por isso. Aí eu gostei muito desse exemplo, porque lembra-se que, pra gente lembrar o pessoal aí de casa também, que não pode colocar a preposição antes do sujeito. Só quando a gente trabalha a questão da regência verbal. Aí tudo bem, eu puxo a preposição. Então aí, deu o futebol, é a preposição mais artigo, ser suplantado
pelo MMA. Esse pelo é o quê? Pelo é uma preposição. Por quê? Ser suplantado. Ou seja, em alguns programas se falou de futebol, ser suplantado pelo MMA. Ou seja, está suplantado. Tipo assim, existe o MMA, uma modalidade que está sendo mais trabalhada, mais divulgada em relação ao futebol, que é o MMA. Então, esse pelo é uma preposição que vem o quê? Vem só acrescentar algo que ele está sendo suplantado. Está sendo suplantado por algo, por uma modalidade. Que modalidade é essa? MMA. Então, esse pelo é uma preposição. A gente tem que sempre ver a regência do verbo, se ela pede preposição ou não. Relembrando, como é que eu sei a regência do verbo? É só fazer aquele macete. Eu, você. Se eu falar bem assim, eu amo você, a frase está correta, está, como é que é? Está completa. Aí, no caso, eu tenho o quê? Eu amo você. Não falo, eu amo a você, mas sim, eu amo você. Se você falar bem assim, eu amo, normal. Você ama a vida. Mas se você falar assim, eu amo você, eu estou amando você. Eu estou amando alguém, mas sem a preposição. Porque eu amo você, não falo, eu amo a você. Não, eu amo você. Então, sentido completo. Então, a número 12. Tá certinho essa daí, né? Foi entender direitinho, né? A número 12. Qual é a função desempenhada nas frases? O brasileiro é forte. Esse o é o que? É um artigo que acompanha brasileiro, que brasileiro é substantivo. Se o examinador perguntar, o brasileiro é forte, não no aspecto de artigo, que esse artigo pode ser um adjunto adnominal, ele pode. O adjunto adnominal, o artigo ele pode ser um adjunto adnominal, porque ele está junto a um nome, que é brasileiro, que é substantivo. Aí, no caso, o brasileiro é artigo. O brasileiro é forte. Então, esse o é um artigo. Se o examinador perguntar se é adjunto adnominal, ele exerce adjunto adnominal. Artigo, sim, porque ele está próximo ao nome. Então, artigo. A número 13. A número 14. Estou entre o sim e o não. Sim e não são advérbios? São advérbios, né? Um de afirmação, outro de negação. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o sim é um advérbio substantivado. Por quê? Esse advérbio virou um substantivo. Quando eu falei assim, estou entre o sim, ele passou o quê? Ser um advérbio substantivado. Ou seja, o sim é advérbio substantivado. E o não também é advérbio substantivado, porque o não é referente ao quê? Esse advérbio virou um substantivo. Aí, por isso que é advérbio substantivado. E de um advérbio ele passou a ter função de substantivo. Pode chamar de advérbio substantivado. Certinho, né? Isso daí? Tranquilo, né? A número 15. O a da frase é um artigo. O a da frase é um artigo. A mesma coisa. Só que aí, esse o é um artigo substantivado. Por quê? Porque eu falo assim, o a da frase é um artigo. Eu estou referindo ao a. Se eu estou referindo ao a, este o é um artigo substantivado. Eu estou acompanhando o a, como se o a fosse a pessoa, assim. O a da frase é um artigo. Então, eu estou referindo ao a. O a aqui, ou seja, eu estou dando a referência do o. O a, tá aqui o a. Então, esse o é o quê? É um artigo substantivado, porque ele está fazendo uma referência ao a. Esse a traz a ideia, o a letra A. Então, letra A, como se fosse um artigo substantivado, referindo a quem? Ao A. O referente ao A. Então, isso traz a ideia de artigo substantivado. Por isso, ele pode chamar de artigo substantivado. A gente não vai assustar na hora da prova, por quê? Porque isto é determinado pela posição do artigo
na frase. A posição do artigo na frase. Igual advérbio. O advérbio na anterior não estava substantivado, porque ele era advérbio e passou a ter a função de substantivo. Essa é a diferença. Por isso que ele pode pedir dessa forma. Então, esse daqui é o A da frase, é o artigo substantivado. Por isso. Certinho? Certinho. A número 16. Eu os convidei para um almoço. Esse os, eu os convidei. Eu convidei. Eu os convidei. Eu convidei aquelas pessoas. Então, esse os é o quê? Pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Então, nós temos eu os convidei. Eu convidei. Eu os convidei. Os ali. Aquelas pessoas ali. Os convidei. Os convidei, um pronome oblíquo, certo? Porque esse eu já é um pronome do caso reto. Eu convido alguém. Eu convido você, eu convido alguém. Então, você fala, eu os convidei, eu convidei aquelas pessoas. Eu não vou falar, eu convidei eles. Eu os convidei. Referente à terceira pessoa. Eu os convidei. Eu convidei aquelas pessoas ali. Então, o os está certo. Pronome oblíquo. Ele pode vir antes do verbo? Sim. Aqui, eu não vou falar eu convidei-os. Eu falo eu os convidei. Eu os convidei. Então, é um pronome oblíquo. Eu convido alguém. Eu convido aquelas pessoas. O os. Então, é um pronome oblíquo. Ele pode querer falar como artigo, não tem como, porque eu convido alguém. Eu convido alguém. Aquelas pessoas ali. Aí a gente pega aquela tabelinha dos pronomes, né? Que tem o pronome do caso reto, que a gente vai ver sobre pronome. E tem os pronomes referentes ao caso oblíquo. Por exemplo, eu, me, mi, comigo. Aí vem tu, te, ti, contigo, né? Ele ou ela, lhe, ou a, eu lhe convidei, eu a convidei, né? E assim no plural, né? Eles, lhes, os, as. Mas nos refere a pronome oblíquo, não no artigo, porque convida alguém. Por isso que aí é pronome oblíquo. Então, eu os convidei a um pronome oblíquo. Quando a gente for trabalhar pronome, eu vou ver se eu consigo aquela tabelinha para mostrar a tabelinha que tem pronome do caso reto, pronomes do caso oblíquo. Referente ao caso reto do eu, aí vem na frente quais são, para a gente poder fazer essa referência do pronome quando ele aparece na frase, né? No caso aí é complementando, convidar alguém, os convidei, o os, as pessoas. Por isso que é pronome oblíquo. Certinho, né? Essa questão foi muito boa, porque fez lembrar pronome. E quando a gente for trabalhar pronome, a gente vai ver aquela tabelinha, que vai ajudar bastante para a gente diferenciar do artigo, né? Porque o artigo, na verdade, é acompanhar o nome. Acompanhar o nome, mas para enfatizar o nome, para identificar o nome. E não para fazer tipo uma concordância ali de uma pessoa, que aí já faz pro lado do pronome, já vira pronome. A número 17. Aquelas que ficam na frente da frase são lindas. Aquelas é um pronome demonstrativo. Aquelas, algo que fica na frente da frase, são lindas. Algum contexto, algum nome que teve uma frase, aquelas, pode ser aquelas palavras que ficam na frente da frase, pode ser, são lindas. Ela está implícita, a ideia está implícita. Então, aquelas é um pronome demonstrativo, porque implicitamente está referindo a alguma coisa. Aquelas palavras, pode ser aquelas palavras, aquelas ideias, pode ser um contexto, uma ideia que fica na frente da frase, são ideias lindas, né? Por isso que é pronome demonstrativo. Por quê? O substantivo está lá atrás, ele não está presente na frase, ele está implicitamente. Porque se ele estivesse na frase, estaria explicitamente, né? Então, por isso é pronome demonstrativo. A número 18. Barco à vela. O que é o barco à vela? É o barco à vela, que é a forma dele ser.
dele ser, obrigada, dele ser monitorado, é a vela. Então, a vela é uma locução adjetiva, ou seja, o barco, ele é movido a vela, mas a vela, como é que eu vou movimentar a vela para que venha o vento na sua direção, ele vai fazer o barco funcionar. Por isso que é a vela. É a vela porque ele vai ser monitorado a vela. A direção do vento é que vai especificar a movimentação dele no mar. Então, barco a vela é locução adjetiva. Que tipo de barco? Um barco a vela. Poderia ser um outro tipo de barco? Sim, um barco comum que não fosse a vela, né? Esse barco a vela a gente vê mais na região do Ceará, onde o pessoal usa muito, geralmente o pessoal que trabalha com pesca, né? E usa, porque já tem um jeito de monitorar este barco. Então, é locução adjetiva. Que tipo de barco? A vela. Então, esse a vela é locução adjetiva. A número 19. Olhos, a olhos visto. É uma locução adverbial, a olhos vistos, né? Quer dizer, é uma denominação, assim, a questão como é que esse olhar é transmitido. A olhos vistos, por exemplo, você dá assim, um olhar assim, eles falam assim, olhos vistos, rabinho de olho, assim, olha assim, de uma forma bem suave, bem delicada para analisar uma situação. Então, tem uma olhos vistos, que é uma locução adverbial. De que forma eu estou vendo aquela situação? Eu estou vendo a situação assim, ó. A olhos vistos, estou observando assim, lentamente, de uma forma bem suave, a olhos vistos. Então, nós temos uma locução adverbial. A forma como estou olhando. A forma como estou olhando. E por último, nós temos a despeito de. A despeito de é uma locução prepositiva. Vamos dizer aqui um exemplo. A despeito daquela banca, eu a considerei excelente. Então, a despeito, com referência àquela banca. Esse a despeito traz o quê? Uma ideia da preposição, porque eu faço uma referência a despeito de algo, a despeito de algo, daquela banca. Esse de é uma preposição. E essa locução a despeito de são as palavras, que é locução, é a junção de palavras que traz a ideia da preposição. A despeito de é uma referência de algo, uma referência daquela banca, uma referência daquela pessoa. Então, uma referência de. Quanto a essa referência de, eu tenho o quê? Uma locução, um conjunto de palavras com uma preposição que traz a ideia, referência de algo. Por isso que é locução prepositiva. Tranquilo? Gostou da live de hoje? Né? Então, a gente, né, é muito bom, porque a gente vê como o artigo, ele pode ser artigo, como ele pode desempenhar a preposição, como ele pode desempenhar o advérbio. E na próxima semana, eu vou elaborar essa semana algumas questões de como as bancas vão cobrar na íntegra na prova. Em que contexto esse artigo vai ser preposição, esse artigo vai ser advérbio, quer dizer, eu vou mostrar como é que a banca cobra e como é que a gente vai identificar. E é isso aí. Hoje foi a aula sobre artigo, próxima semana mais exercício sobre artigo. Quanto mais a gente exercitar, melhor. E você aí de casa, dê um like, um joinha, né, Andressa? Porque essa semana tem muitas aulas, né, Andressa? Promete essa semana. Faça aí a propaganda dessa semana que vai ter aqui no nosso canal. Tem sim. Amanhã, às 20 horas, é didática, né? Terça-feira, às 20h30, será PNE, né, o Plano Nacional de Educação, e o PDE, Plano de Estado de Educação. 10 questões de cada, separei, né? 10 de 1 e 10 de 1. Na quarta-feira, ODF, né? E quinta e na sexta será referente à saúde, né? Isso. Até quarta-feira, de segunda a quarta-feira, eu já vou deixar aqui no grupo o simulado, vou até enviar agora mesmo o simulado, né? Um arquivo único. Já tá aí, ó. 60 questões para responder.
20 para amanhã, 20 para depois de amanhã e 20 para quarta-feira, tá? O simulado 3 em 1 já tá aí, tá bom? Certinho. Fique ligado aí na nossa programação. Isso mesmo, Andressa, porque aqui o canal não para. E você aí de casa também, se você conhecer alguém que queira participar do nosso grupo e que domine um pouquinho de raciocínio lógico, né, Andressa? Só raciocínio lógico, né? Pensando assim, Pois é, se você achar, entre em contato aqui, né, com a gente, aqui no Simulados Andressa, porque nós queremos trabalhar raciocínio lógico. A gente quer aprender e compartilhar esse conhecimento com você aí de casa. Se você souber de alguém que queira nos auxiliar para a gente poder levar mais conhecimento na área de matemática, raciocínio lógico, e quem sabe em breve, né, Andressa, a estatística, né, que muitas vezes cobrem alguns concursos na área de economia, na área financeira. Vocês aí de casa podem dar sugestão para a gente, porque vai ser o maior prazer poder somar com matemática, raciocínio lógico, que são disciplinas indispensáveis para qualquer concurso, que é muito importante e vai agregar conhecimento e muito conhecimento, não só matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e tem a estatística também, quando se trabalha maior, da média, mediana. Então a gente que está precisando de um auxílio aí de vocês aí de casa, dá uma referência de algum professor que possa nos auxiliar aqui na live para poder disseminar o conhecimento do raciocínio lógico e a matemática em si, com seu universo, que também é maravilhoso, igual o português. Tá? A gente aprender bem, né, Andressa? Treinar, que a gente consegue dominar. Então tá, obrigada, Andressa. E amanhã a gente vai voltar com vocês com mais uma live de didática, que não é só cobrar na área de educação, na área administrativa também, que a gente tem a pedagogia empresarial e vai nos ajudar bastante. Um beijo a todos, obrigada, Andressa, obrigada a todos aí do Simulado Andressa, e amanhã às 20 horas com didática para você. Dê um like, joinha, ativa o sininho, porque o canal aqui é feito com amor para você. Beijos a todos, obrigada, Andressa, beijos, tchau!